Olá, que bom estarmos juntos novamente com o programa Catedral da Família no ar e agora no canal Promessas. Deus tem promessa para você, Deus tem vitória para você em meio a essa pandemia, essas dificuldades, esses problemas. Deus tem resposta para você. Olha, e a propósito, eu quero que você ouça essa palavra de Deus para a sua vida, para a sua família, para encorajar vocês. O título é Cultuando a Deus com Liberdade e Reverência. Já foram lidos todos os elementos aqui pré-textuais da revista, inclusive o objetivo geral dessa lição de hoje, que é conscientizar que no culto pentecostal há liberdade e reverência. E depois tem os objetivos específicos e a gente espera alcançá-los, que é conceituar o culto pentecostal, que é o culto pentecostal. 2, apresentar o centro do culto pentecostal, que é Cristo. 3, explicar como se expressa a liturgia em nossa igreja. Essa parte é quase difícil, porque é um mundo pentecostal muito multilitúrgico, né? Multilitúrgico, há N liturgias. A temática de hoje, como disse o pastor Carlos, ela no geral ela não é muito agradável, né? Sim. Tão interessante, que é a respeito do culto. Então logo tem o tema liturgia, adoração, serviço, o princípio regulador do culto, os aspectos do culto, os elementos ou elementos do culto. Então são essas questões que temos de trabalhar nesta lição. E a gente, de maneira geral, a gente quer saber que o que a gente quer saber é que o culto está acontecendo, acontece dentro do templo, que nós chamamos de igreja, acontece o dia inteiro. O que a gente quer saber disso? O culto sempre acontece, porque a nossa própria vida, toda ela é uma maneira de cultuar a Deus, né? Paulo disse, quer comamos, bebamos, ou fazer outras coisas, fazemos para a glória de Deus. Então toda a nossa vida é uma vida de culto. E aí logo a gente já fica sabendo que o culto, ele não se restringe aqui ao templo. O que se restringe ao templo é a liturgia do culto. Porque é aqui onde o culto acontece de forma mais litúrgica, né? Dentro dos seus procedimentos, né? Dentro do estabelecimento do princípio regulador do culto, dos elementos do culto, acontece aqui dentro da igreja. No Antigo Testamento não era tão diferente, porque o culto acontecia no tabernáculo, o culto acontecia no templo e o culto também acontecia nas sinagogas. Já no Novo Testamento há uma mudança, não é uma ruptura, mas há uma transição do culto do Antigo Testamento para o culto do Novo Testamento. No Antigo Testamento, as pessoas, elas dependiam do templo, do tabernáculo e das sinagogas. E, em termos gerais, foi criado uma cultura do culto, até uma teologia do culto. Roland de Vaux, no livro... Roland de Vaux é professor emérito da Universidade Hebraica de Jerusalém, e foi arqueólogo com experiência em escavações na Palestina durante mais de 30 anos. Então, Roland de Vaux escreveu, dentre tantos, o livro Instituições de Israel. Aí ele disse que na época do templo de Salomão, que foi construído e ficou em pé durante 400 anos, até ser derrubado, ele disse que o templo, em todo o seu funcionamento, em toda a sua liturgia, em tudo o que acontecia no culto, dentro e fora do templo,
eram exigidos em torno de 856 funcionários para o Templo de Salomão. Parece uma coisa assim absurda, né? Mas o Roland de Vaux é o maior especialista, né, em cultura do Antigo Testamento. O próprio Stanley Ellison, que é um estudioso de Antigo Testamento, tem até um livro dele no Brasil publicado, dizendo, o título é Conheça Melhor o Antigo Testamento. O Stanley Ellison disse que o Templo de Salomão, na década de 70, ele foi, década de 70 agora, né, de tempos recentes, é a década que eu nasci, fica mais fácil saber. Então não faz muito tempo, né? Não faz muito tempo. Então, na década de 70, a Sociedade de Arquitetos de Illinois, a partir das descrições do texto bíblico e de todo o material que foi posto, colocado, investido, tanto material estrangeiro quanto material nacional que foi posto no Templo de Salomão, a Sociedade de Arquitetos de Illinois avaliou em mais de 70 bilhões. Né? Parece ser muita grana, né? Então, os judeus do Antigo Testamento criaram uma ideia, uma cultura do templo, e essa cultura, ela se tornou um tanto antropocêntrica, ou templocêntrica, né? O centro era o templo. Então, o templo era o centro da vida de Deus, da vida litúrgica, da vida cultual, né? E isso tem repercussões, isso tem implicações, inclusive, negativas. Se fosse o centro da vida de Deus, do culto a Deus, Deus mesmo não teria permitido destruí-lo, né? Alguém me perguntou um dia desse sobre os templos da Bíblia, e eu consegui responder, porque eles estão no Antigo Testamento, e um que é renovado, reformado, está no Novo Testamento, que é o templo de Herodes, né? Eu falei, os templos do Antigo Testamento eu quase não consigo responder, porque o Antigo Testamento não é uma área de pesquisa minha. E do Novo Testamento? Digo também não. Mas qual é a sua área? Não, a minha área de estudo, de pesquisa, é as doutrinas bíblicas, é a teologia sistemática. Uma vez, há muitos anos, fui dar um curso lá no estado do Pará, e aí o irmão fez uma pergunta do Antigo Testamento. Aí eu disse, não sei, eu não sabia mesmo, e até hoje eu continuo dizendo, não sei se eu não souber mesmo. E também não vou enrolar academicamente, dizendo, vou pesquisar e depois te dou uma resposta. Eu não ganho para dar resposta, eu ganho para educar, né? E tem gente que não sabe e ainda se avaliza, né? Se compromete a dar a resposta, né? Aí fez uma pergunta do Novo Testamento, eu também não sei. Então, professor, você é do Antigo ou do Novo Testamento? Nenhuma das áreas, eu trabalho com as doutrinas, com o estudo sistemático das Escrituras, mas com foco nas doutrinas. Então, na área teológica, quando você vê alguém dizendo que sabe de tudo, que conhece tudo, que é especialista em tudo, sai de perto, é só mentira. Não tem na área teológica um clínico geral, não. Tem especificidades, tem áreas de estudos, né? De estudos. Então, o templo no Antigo Testamento, ele é liturgicamente muito interessante, todo o culto do Antigo Testamento. Mas há grandes mudanças do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e isso implica nas grandes mudanças do culto. Como novo Israel em Cristo, a igreja cultua de forma paralela à do Antigo Testamento, no sentido de que cada ordenança do Antigo Testamento é cumprida em Cristo. Isso é importante, porque tem gente que quer trazer todo o Antigo Testamento para dentro da sua igreja, né? É perca de tempo, né? É perca de tempo. Outros, hipocritamente, dizem assim, eu quero voltar à igreja primitiva. Como assim, cara pálida? Voltar à igreja primitiva? A não ser que você seja muito generoso, ter a prática diária, igual Barnabé, e doar as suas necessidades, as suas propriedades. E eu tenho certeza que você não vai fazer isto. Então, não fique hipocritamente dizendo, quero voltar ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento, seja aonde for. Então, nós também, enquanto cristãos, temos um sacerdócio
é o sacerdócio universal de todos os crentes de maneira irrestrita, sem nenhuma intermediação, têm acesso a Deus. Então nós temos um sacerdócio, nós temos um tabernáculo. Ah, professor, pastor, irmão Reginaldo, é o tabernáculo do Agenor Duque? Não, aqui lá é o Agenor Duque, é o tabernáculo das heresias, né, lá em São Paulo. Não é. O tabernáculo que nós nos estamos referindo é você mesmo. É você mesma. Deus tabernaculou em você. Enquanto lá no Éden sentia a presença de Deus, Abraão sentia a presença de Deus, e aí depois tem uma presença móvel chamada Arca da Aliança. Depois tem um tabernáculo fixo chamado tabernáculo mesmo. Depois tem outro chamado templo. Aí há uma mudança no Novo Testamento. No Novo Testamento, Deus Todo-Poderoso, Ele resolveu habitar dentro de você. Não sabeis vós que sois casa, templo, morada, tabernáculo do Espírito Santo? Então, você é a casa de Deus. É onde Ele habita. É onde Ele habita. Então, nós também temos uma aliança, um sacerdócio, um tabernáculo, sacrifícios, circuncisão, expiação e festas. Mas na prática do culto, há grande diferença, pois todas essas instituições do Antigo Testamento, elas existem unicamente em Cristo. Em Cristo. E somente nele. Nosso culto em Cristo pressupõe o cumprimento cabal de todos aqueles elementos do Antigo Testamento. Então é totalmente desnecessário trazermos os elementos, por exemplo, do culto judaico, o kippá, a menorá, a não ser uma coisa ou outra como símbolo, mas não como uso diário, uso litúrgico. Nós não somos judeus. Nós somos goianos, paulistas, maranhenses, paraenses. Não somos judeus. Nós somos cristãos. Cristãos. Porque as pessoas querem transpor não só as festas, os ritos judaicos lá do Antigo Testamento para hoje. Até a água lá de Israel estão querendo trazer. As águas barrentas do Rio Jordão. Enquanto um governo anterior não conseguiu fazer a transposição do Rio São Francisco no Nordeste, estão fazendo a transposição do Rio Jordão, vendendo água ungida do Rio Jordão. Então, nós não precisamos desses elementos do Antigo Testamento. Todos eles se cumprem na nossa vida através de Cristo, somente nele e através dele. São algumas questões informativas, meramente informativas, para a gente abrir essa lição, que no primeiro tópico, o título é o culto pentecostal, liberdade e reverência. São duas coisas opostas, liberdade e reverência. É fácil conciliarmos a nossa liberdade com reverência? Ou o culto tem que ser irreverente? Ou a adoração tem que ser extravagante, extravasar, Como é que é essas questões à luz das Escrituras? Há na Bíblia um princípio regulador para o culto? No Antigo Testamento há, no Novo Testamento há. O culto não é onde ou quando fazemos o que queremos, porque o culto não é para nós mesmos. Há um princípio regulador na Escritura que diz que o culto é devidamente e somente tributado, dedicado a Deus. Quando eu falo de princípio regulador, eu não estou falando de normas, eu não estou falando aqui de exigências litúrgicas, não, eu estou falando de exigência escriturística, bíblica, que diz que o nosso culto deve ser somente a Deus. Então isso é muito importante. E aí o autor aqui, ele fala em dois tópicos. O primeiro é a flexibilização cristã.
E aí a gente concorda que o culto pentecostal ele é mais flexível. A igreja episcopal, congregacional, anglicana, ela chega no Brasil pelo Sudeste. A igreja luterana chega no Brasil pelo Sul. As igrejas batistas, presbiterianas, essas igrejas históricas todas, elas chegam no Brasil também pelo Sudeste. É o óbvio. É a logística geográfica, é o óbvio. Do Sudeste você alcança, do Sul você alcança todo o país. Certamente por ser mais desenvolvido, né? É o óbvio, fizeram de maneira certa. E a igreja pentecostal chamada Assembleia de Deus, ela começa pelo norte, lugar inóspito. Na época da fundação da Assembleia de Deus, na década de 10, na década de 20, por exemplo, quando o Vasco da Gama, aquele time que quase não tem torcida, e quando o Flamengo, aquele time que tem toda a torcida, iam jogar, saíam do Rio de Janeiro para jogar em Belém, às vezes eram 10 dias viajando de navio, né? E aí a Assembleia de Deus começa no norte, depois vai para o nordeste e torna-se o maior movimento denominacional evangélico do Brasil, contrariando a lógica das igrejas históricas que já estavam estabelecidas aqui há mais de 60 anos. Isso tendo como referência o ano de 1910, 1911. Então, o culto pentecostal é um culto que tem, além dessa flexibilização, tem liberdade. Liberdade. O púlpito nas igrejas pentecostais não é negado a ninguém. Ninguém. É claro que às vezes a gente dá o púlpito para quem nós não deveríamos dar, não é? Entendeu? Não deveríamos dar. Não deveríamos dar o púlpito para o pregador malandro que quer só tirar o dinheiro dos nossos irmãos. Não deveríamos dar o púlpito para o pregador que grita muito e não tem minimamente nada de unção. Não deveríamos dar o púlpito para o cara que cria um show, um show pirotécnico, um show de fantasias e não tem nada de conteúdo bíblico. Não deveríamos dar. Mas isso é uma outra discussão. Um amigo meu, presbiteriano, pastor Israel Seri, que fez uma tese de doutorado aqui na PUC, no programa de Ciência da Religião, em cima desse texto, falando sobre as relações de poder que estavam acontecendo ali entre os irmãos ali de Corinto. Eu desconfio que aqueles irmãos eram até corintianos, que gostavam de uma confusão que não é brincadeira, não é? Então, Paulo está dizendo que o pastor Ezequias Soares aqui, o pastor Ezequias está dizendo que o culto é o diálogo de Deus com o seu povo. O culto é o diálogo de Deus com o seu povo. Aí ele diz, é um momento de reverência. É ruim falar desse tema reverência, é que logo os irmãos vão se remeter a um crente mórbido, gélido, né? Que quer colocar regras, que quer te cercear, né? Que quer inibir a obra do Espírito na sua vida. Tem gente que já pensa assim, né? Vai mexer com a minha espiritualidade. Eu sabia. Esses professores, né, de escola dominical querem colocar isso na cabeça da gente. Não, o que a gente quer colocar é a Escritura. A Escritura. Então, nesse sentido aí, como equilibrar liberdade e reverência? Reverência e liberdade. O autor aqui, ele solta uma gotícula de veneno aqui, o autor. Não sou eu que está falando, a revista está dizendo aqui, na página 49, versão do professor, assim: havia acima do púlpito, segundo ele, que é pastor dessa igreja aqui, havia acima do púlpito do templo sede da igreja AD de Jundiaí, lá em São Paulo, o versículo: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus.
Eclesiastes 5:1. Aí ele diz: alguém duvidaria que, se o rei Salomão vivesse em nossos dias, a mensagem seria: desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus. Né? É claro, eu não estou fazendo aqui o uso de um elemento hipócrita, né? Que parece que todos nós praticamos esse pecado. Alguns princípios do culto: as saudações, as orações, a leitura pública das Escrituras. Esdras fez isso, Jesus fez isso, os apóstolos fizeram isso. E há outros princípios. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos que o Senhor falou. Você pode curvar a sua cabeça. Senhor, nós te louvamos, meu Pai, porque sentimos, recebemos, somos edificados e transformados pelo Teu Espírito Santo. E o Senhor que nos ensina, a partir da Tua palavra, da Escritura, que todo culto tem que ser oferecido ao Senhor, oferecido a Deus. E que há os elementos do culto, há também, Senhor, elementos e situações e características como a reverência e a liberdade no culto. Nos ensina a manter essa tradição, a vivermos isso diariamente. Nos ensina a cultuar não somente aqui no templo, é maravilhoso, mas que o Senhor possa nos ensinar também a cultuar na empresa, na escola, na faculdade, no trabalho, no cenário socioeconômico, político, religioso. Nos ensina também a cultuar em todos os lugares. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, voltamos aos nossos cultos presenciais. Nosso templo foi devidamente desinfetado em cada detalhe para o seu bem-estar. Toda pessoa que chega ao nosso templo é conferida a temperatura E realizada a higienização das mãos com álcool 70. É realizada também a higienização da sola dos sapatos. É obrigatório também o uso de máscaras. Foi também demarcado o espaço para que as pessoas possam se sentar. E atenção, pessoas de alto risco irão participar pela televisão, pela internet. Próximo domingo, 9h30 da manhã e à noite, às 18 horas, esperamos vocês para estar celebrando a Deus. Deus abençoe a nossa nação. Venha participar da Igreja Catedral da Família. Oração de Davi, das 6h30 às 7h45. Segunda-feira, às 14h30, as mulheres têm um encontro marcado com o Manancial Feminino. O Manancial Feminino tem sido um divisor de águas nas nossas vidas. Que ele veio trazer muitas curas das minhas emoções, da minha convivência. A Manancial Feminino foi algo que foi transformador na minha vida. Quarta-feira, o culto da família. Essa igreja é uma igreja que cuida das famílias. Grupos familiares se reúnem nos lares promovendo a união. E eu tenho certeza que temos perto de você, perto da tua casa, um grupo familiar para te abençoar. Durante o culto, nós temos a celebração infantil, um culto feito para a idade dos seus filhos. Então venha nos conhecer, venha conhecer o projeto Catedral Kids, aqui na Igreja Catedral da Família. Adolescente de 12 a 17 anos é que vem estar conosco. Você pai, você mãe, invista nos seus filhos. Nós temos aqui um trabalho maravilhoso. Nós temos um convite extraordinário para você todo sábado, às 20 horas, aqui na Alameda Ricardo Paranhos, número 728, no setor Marista. Vai ser incrível ter vocês aqui com a gente na Catedral. E ainda na quinta-feira, às 20 horas, você que é jovem e casado. Nós temos uma reunião alegre, divertida, onde você vai aprender muito acerca do início do casamento. Nós somos líderes da Escola da Família. Nós vamos retomar todos os nossos cursos aqui da Catedral a partir de março. Estaremos falando sobre o nosso PCE, Pilares do Casamento Estável, um curso direcionado para casais. Sobre o CRAU, Finanças aos Olhos e a Maneira de Deus. Sobre o ONI, que é curso de noivos. O Educando Filhos, a Maneira de Deus, que é um curso maravilhoso para você aprender princípios e valores para levar para dentro da sua família. Venha estar conosco. Aqui na Catedral da Família nós temos a Vigília Quarto de Guerra realizado toda a última sexta-feira de cada mês.
você empresário, profissional, liberal, autônomo, comerciante, nós temos aqui na nossa igreja um departamento chamado Ação Empresarial. O nosso foco é angariar negócios, é fazer network, é dizer que você vai ser um profissional de sucesso, um empresário de sucesso. Faculdade da Família. Te convido, vem estudar a Palavra de Deus conosco aqui, nos procure pelos nossos contatos. Será um prazer ter você aqui conosco para crescer em Deus através das Sagradas Escrituras. Nós somos líderes do Ministério Recomeçar. Este trabalho é para você que é um solteiro adulto, que é viúvo, que é divorciado. Nós aguardamos vocês toda segunda e quarto sábado do mês. Oi, eu sou a Amanda Vilela, líder do Ministério de Dança da Igreja Catedral da Família. Você é muito bem-vindo, crianças, jovens, adultos. Nós temos turmas desde baby class a adultos. Você é muito bem-vindo. Gostaria de convidar você a participar todo domingo de um maravilhoso café da manhã e logo em seguida a nossa escola bíblica que traz ensinamentos tremendos e poderosos para a nossa alma. Domingo às 18 horas, Culto da Família. E nós queremos convidar você a fazer parte dessa família abençoada. Aqui você vai ter uma igreja onde a sua família será amparada, onde vocês serão ajudados, onde vamos estar sendo fortalecidos para que realmente a nossa família seja uma bênção do Senhor. Olha, e nós já estamos profetizando aqui. 2021 será um novo tempo, uma nova história, um novo tempo para você. Vocês tiveram a oportunidade de estar ouvindo esta palavra, que vocês realmente possam entender e colocar em prática a fé, aumentando a sua esperança em Cristo Jesus. Em tempo de crise, é tempo de exercer a fé. Em tempo de crise, é tempo de colocar a oração em primeiro plano na tua vida. Fé, esperança e confiança nesse Deus que você serve. Eu quero que você reflita sobre isso. Até o próximo programa. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. É isso aí. Deus tem vitória para você, Deus tem vitória para a sua família. Estamos chegando ao final do nosso programa. Nós chamamos você, convidamos você para assistir os nossos programas, porque Deus está falando através deste programa. Deus tem promessas no canal Promessas para te abençoar. Então pense nisto. É isso aí, que Deus te proteja, que Deus proteja a sua família, que Deus guarde vocês nesse tempo de crise. Veja a mão de Deus sobre a sua vida.